Olá, 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 queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula da nossa disciplina de Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho. Hoje nós vamos iniciar, os assuntos relacionados à segurança do trabalho. Então hoje nós vamos tratar basicamente da introdução à segurança do trabalho, alguns conceitos iniciais para que a gente possa aprofundar cada vez mais nesse assunto. Vamos lá. Bom, queridos alunos, como vocês já sabem, a nossa aula de hoje vai tratar da introdução à segurança do trabalho. Nós vamos falar aqui hoje sobre conceito de segurança do trabalho, quais são, as suas prioridades, quais são, de fato, as principais questões a serem debatidas e asseguradas pela segurança do trabalho, bem como vamos tratar inicialmente de acidente de trabalho, o que seria e como, quais são os seus desdobramentos dentro de uma organização. Vamos lá, para obter mais detalhes, assista esse vídeo até o final. Bom, segurança do trabalho, o que é isso? A segurança do trabalho, em essência, nada mais é do que um conjunto de medidas que são adotadas pela organização, visando minimizar, mitigar os acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais que podem ocorrer dentro do ambiente empresarial, bem como proteger, a integridade e a capacidade de trabalho de todas as pessoas que são envolvidas. Então, a segurança do trabalho entra na empresa para, de alguma forma, assegurar, e minimizar, todo e qualquer tipo de interferência ou até mesmo tipo de acidente que pode acontecer, com os colaboradores da organização, visando evitar tanto acidentes, como eu já falei anteriormente, como também doenças ocupacionais, como LER, DORT, que são doenças que podem são acarretadas pelo trabalho repetitivo dentro das organizações. Mas queridos alunos, eu acho que o principal objetivo, da segurança do trabalho é basicamente proteger a integridade e a capacidade do trabalho das pessoas envolvidas, porque isso é bom para todos os lados, é bom para o colaborador, que se sente protegido no ambiente de trabalho, que se sente seguro, e é bom para a empresa, até porque ninguém quer perder um colaborador por nenhum dia de trabalho, um custo elevadíssimo, para a organização não ter um colaborador dentro da instituição fazendo as suas atividades que ele de alguma forma foi pago, para exercer, Ainda dentro do conceito, é importante a gente frisar que a segurança do trabalho é uma ciência que atua na prevenção de trabalhos, e esses trabalhos são basicamente decorrentes dos fatores de risco ocupacionais. Então, assim, prevenir acidente, proteger a integridade, essa é a grande missão da segurança do trabalho, fazer com que os colaboradores, e o seu bem-estar físico esteja 100% a todo tempo na organização. Essa é a grande missão da segurança do trabalho. Bom, para que, toda essa estrutura aconteça dentro da organização, é necessário que tenham medidas de controle. E essas medidas de controle são divididas entre medidas de proteção individual e medidas de proteção coletiva. Na medida de proteção individual, nós temos algumas subdivisões, dentre elas medidas educacionais, medidas médicas e medidas administrativas. O que são medidas educacionais? Essas medidas são relacionadas para ações que fazem os colaboradores internalizarem a importância, por exemplo, do uso de equipamentos, de como usar, de que forma usar,
né, os equipamentos, principalmente os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, né, como utilizar, em que momento, qual é a maneira correta, por quanto tempo, né, por que áreas deve-se andar, como utilizar os equipamentos. Então essas medidas educacionais são essenciais, né, para que os colaboradores internalizem, ou seja, né, tenham ciência completa, né, do espaço físico, dos equipamentos, acessórios, né, que estão disponíveis na organização, e dos equipamentos de proteção individual, né? Essas são medidas educacionais. As medidas médicas é ter à disposição todo um aparato, logicamente que dependendo do porte da empresa, né, é colocado em legislação que tamanho, que infraestrutura é necessário ter na organização para, em caso de ocorrer algum tipo de acidente. Então, dependendo do tipo de organização, a gente tem os níveis que a gente vai tratar sobre isso mais adiante. E nós temos as medidas administrativas, que são as políticas da empresa, as políticas organizacionais que são determinadas pela organização para que, né, para manter a prevenção, né, de acidentes, para manter a integridade, né, dos colaboradores na instituição. Ainda nas medidas de controle, nós temos as medidas de proteção coletiva. Então, essas medidas de proteção coletiva elas têm 3 níveis. Nós temos a eliminação do risco, a neutralização do risco e, por fim, a sinalização do risco. Como assim, professor? Simples. Quando eu tenho uma organização, né, tem condições de eliminar o risco, né, tu tem ali um risco iminente, um risco de queda, um risco, né, de contaminação tóxica, um risco de quebrar um determinado tipo de equipamento, um equipamento que é de vidro, por exemplo, né, que pode gerar corte, um equipamento perfurante. Se eu tenho condições de eliminar esse risco, essa é a primeira medida que deve ser tomada, eliminar o risco. Mas, em alguns casos, né, a organização não consegue eliminar esse risco por completo. Então, é importante que a empresa aprenda a conviver com esse risco. Então, quando a gente não consegue eliminar, o primeiro passo é neutralizar o risco. Então, se eu tenho que manter e utilizar equipamentos perfurantes, equipamentos perigosos, equipamentos ou produtos tóxicos, então eu tenho que ter todo um aparato de segurança para que haja a neutralização desse risco. Quando eu não consigo fazer a eliminação, também tem o outro passo, que é a sinalização do risco. Ou seja, eu vou sinalizar através de placas, avisos, né, através de luminosos, através de placas, informações, medidas educativas, fazer todo tipo de sinalização possível para sinalizar e eliminar o risco que são inevitáveis. Então essas são as medidas de proteção coletiva, né, dentro das medidas de controle. E tudo isso, queridos alunos, acontece para prevenir, em último caso, o acidente de trabalho. E o que vem a ser acidente de trabalho? Acidente de trabalho é aquele, né, que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Imagine que você é um pedreiro, imagine que você é um assistente administrativo, imagine que você faça qualquer função dentro de uma organização. Então, está no exercício da função, que você é um cozinheiro, que você é um técnico em alimentos, né, e está ali no espaço organizacional. Então, qualquer tipo de acidente que ocorra em decorrência do exercício da sua atividade laboral é considerado acidente de trabalho, como também pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 da lei, né, que é a lei 8.213/91, né, que provoque algum tipo de lesão corporal, perturbação funcional ou que cause, né, em último caso, a morte ou até mesmo a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, isso é acidente de trabalho, né? É qualquer tipo, né, de intercorrência
que ocorra no exercício do trabalho. Então, aqui, a missão da segurança do trabalho nada mais é do que tentar reduzir, mitigar ao máximo as possíveis e prováveis riscos que haja no ambiente organizacional. Então, essa é a missão da segurança do trabalho, certo? Então, dito isso, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto tão importante, né, para o dia a dia de uma organização.